Quando nós olhamos para o texto da Bíblia Sagrada, o livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo 40, para nós entendermos o porquê que Jesus, ele entra nessa cidade, chamada cidade Cafarnaum. Jesus, ele sai de uma cidade chamada Gadara. Todos nós sabemos que nessa cidade chamada Gadara, naquela cidade havia um homem, e esse homem naquela cidade, ele estava também possesso de demônio. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra dentro daquela cidade. Jesus ele se depara com uma cena, irmãos, muito triste, muito angustiante, porque quando a gente pega a palavra do livro de João, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia vai dizer que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor é aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus ele se entristece porque Jesus se aproxima, ele se aproxima de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, todos vocês eu acho que já leram o texto desse homem de Gadara. A Bíblia vai dizer que esse homem, irmãos, ele não conseguia ficar em casa, o homem natural, ele não conseguia ficar na sua própria casa. Então aonde que ele iria? Ele iria para o sepulcro, e lá no sepulcro, irmão, ele ficava ali. A Bíblia vai dizer que ele estava possesso de demônio. Não era um, era uma legião. Quando nós lemos a Bíblia, todos nós sabemos que essa legião, ela não sai a não ser por jejum e por oração. Aquele homem, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Você sabia que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, se nós cremos nele, você sabia que ele muda a sua vida? Ele muda a sua história, como mudou a história desse moço. Tenho eu comigo. A Bíblia vai dizer que ele não conseguia ficar em casas. Imagino eu que ele tinha uma casa. Nota que quando Jesus vai conversar com ele, Jesus jamais chamou ele pelo apelido. Jesus chamou ele pelo seu nome. Quando Jesus chama ele pelo nome, a Bíblia vai dizer, e vai dizer que os demônios vão dizer assim: olha, é uma legião que está sobre aquele homem. Ora, um homem natural, e jamais ele ia viver dentro do sepulcro. Eu estou falando isso com base daquilo que eu sei e da onde Deus me tirou. Eu sei porque o diabo ele trabalha na vida de uma pessoa que às vezes você não entende. E o que esse homem passou na sua vida, ele passou uma situação muito difícil, porque onde ele ia, os demônios se apoderavam dele. Imagina uma pessoa endemoniada, imagina os grilhões prendendo ele, imagina onde ele ia, ele se debatia, aleluia. Todas as pessoas que olhavam para ele em Gadara se assustavam dele. Mas a Bíblia vai dizer que certo dia ele teve um encontro com Jesus, e Jesus mudou a sua história. Eu quero dizer algo para você aqui nesta noite, que esse Jesus, que mudou a história desse homem, ele pode mudar a tua história nesta noite. O Senhor pode mudar a minha vida, como pode mudar a sua vida também. A Bíblia vai dizer que ele teve um encontro com Jesus. Jesus o liberta ele. A Bíblia vai dizer que vai passando uma malhada de porcos, e os próprios demônios vão pedir, vão clamar a Jesus, vão pedir para ele: olha, deixa que nós entre dentro desses porcos e desce o precipício. Você já viu que o demônio, ele tenta conversar com Jesus, ele chega a conversar, ele roga para dizer para Jesus que ele não queria voltar, ou seja, lá para o lugar que eles estavam, por inferno. Então eles queriam aonde? Se encostar, entrar dentro daqueles porcos, para que eles pudessem se jogar no precipício. A Bíblia vai dizer que Jesus liberta ele. Ele é um homem sarado, um homem curado, um homem liberto. Imagina, irmão, quando Jesus sara aquele homem, imagina ele saindo de casa de um jeito, agora volta para sua casa de outro jeito. Quem sabe ele sai de casa todo perturbado, mas quando volta para sua casa, ele volta salvo, ele volta liberto, ele volta cheio da unção, cheio da graça. Por quê, pastor? Porque quando Jesus liberta ele, antes de Jesus partir de Gadara, porque Jesus ele teria que voltar para um outro lugar. E aqui eu questionei com Jesus o porquê que Jesus ele volta. Por quê, irmão? Porque a igreja, ela tem que avançar, ela não pode retroceder. Mas o que me chama a atenção é que Jesus retrocede, Jesus volta para uma cidade chamada Cafarnaum. Depois que Jesus liberta ele, Jesus está pronto para ir embora. Imagina Jesus, irmão, entrando dentro do barco com os discípulos. A Bíblia vai nos dizer que esse homem,
ele tenta parar a viagem, ele tenta entrar dentro daquele barco para poder ir embora com Jesus. Você já viu que quando a gente aceitou Jesus, quando a gente tem um encontro com Ele, a gente quer ficar acalcado, a gente quer ficar mais perto dele. Lembra quando você aceitou Jesus? Você era novo convertido. A vontade que você tinha de chegar na hora de começar o culto, de você vir para a igreja, não importa se o culto era terça, não importa se o culto era quarta ou quinta ou domingo, você tinha aquele desejo de, na hora de ver a hora, de vir para a igreja adorar Deus. Imagina esse moço, quando ele tem um encontro com Jesus, ele quer ir embora com Ele. Mas eu entendo nessa história, olha para cá, irmão, eu entendo nessa história que Jesus, Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Você já viu que quando você ora a Deus, você pede algo para Deus? Você já viu que Deus, Ele sempre vai te dar algo maior daquilo que você pediu a Ele? Aí você diz assim: por quê, pastor? Porque o nome do Senhor, Ele tem que ser glorificado através da tua luta, através do teu problema, através da tua dificuldade. E às vezes você olha que o problema que você está passando é um problema que não tem mais solução, não tem mais jeito, mas Jesus é especialista em pegar essas causas impossíveis. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. O que é possível para mim, eu faço, mas o impossível só Ele faz. Qual é o impossível, pastor? É você ter alguém doente e o médico dizer: não tem mais jeito. Porque a última palavra, irmão, é a palavra de Deus, não é do médico. A última palavra é a palavra de Deus. Pode até dizer que não tem mais jeito, já era. Imagina esse povo de Gadara dizendo: ei, esse moço aí não tem mais jeito, esse moço aí já era. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Fala para o irmãozinho que está dizendo assim: Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na vida daquele que está lá na tua casa, que às vezes você já abriu mão dele e disse assim: pai, esse aqui não tem mais jeito não, ei, é esse que papai vai pegar, irmão, e vai transformar, eita Deus da glória, vai transformar a vida dele, como Deus transformou a vida desse homem de Gadara. Nota que ele tenta acompanhar Jesus. Eu imagino Jesus dizendo para ele: ei rapaz, eu tenho algo melhor para a sua vida, eu tenho algo maior para você. Vamos fazer o seguinte: eu vou te ungir hoje e vou te colocar para pregar a minha palavra sobre essa cidade de Gadara. Você já viu que Deus, Ele faz sempre algo diferente na vida de uma pessoa? Às vezes você espera uma coisa e Deus vai fazer outra. Ele não poderia voltar para a sua casa do mesmo jeito que ele saiu. Ora, o cemitério para ele já não existia mais. Imagina ele querer voltar para a sua casa. Olha para cá, imagina ele chegando no portãozinho de casa, tocando a campainha como se fosse hoje, a mãe abrindo a porta e o recebendo e dizendo assim: olha, o que foi que aconteceu com você? Imagina ele dizendo para a mãe: mãe, eu saí daqui de um jeito, mas eu vi um homem que parou perto de mim, eita Deus da glória, e ele mudou a minha história. Imagina a mãe dizendo: mas que homem é esse, rapaz, que mudou a tua história? Mãe, foi um homem vestido de branco, o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele vai mudar a tua vida aqui hoje, ele vai mudar a tua história aqui hoje. Imagina comigo, irmão, olha para cá, Jesus pegando aquele moço, ungindo ele, dizendo para ele: agora tu vai, pois agora tu vai ser o maior pregador, olha para cá, da cidade de Gadara. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Você que está em casa, sabe aquele filho que está afastado, sabe aquele marido que está afastado, sabe aquela esposa que está fora do caminho do Senhor? Fica tranquilo que o Senhor vai buscar ele, vai trazer ele, vai ungir ele e vai fazer ele o maior pregador, a maior pregadora da cidade de Mongaguá. Quem acredita nisso, levanta a sua mão para cima.